Então vamos lá para a parte 2 da aula de input, transformação e output. Então vamos lá lembrar que os inputs para o processo de transformação é um conjunto de inputs, de entradas para qualquer processo produtivo, que são os recursos transformados, né? A gente já lembrou material, consumidor e informação. Esses são os recursos que são tratados, transformados ou convertidos em alguma coisa. Geralmente ele é composto por materiais. São operações que processam materiais também transformam a sua propriedade física, como forma, composição, característica. Lembrando que isso ocorre na maioria das empresas. Então, lembra que eu falei da caneta? Eles transformaram o plástico, né, que veio do petróleo, foi transformado em plástico, polipropileno, as bolinhas e tal. Aí tem a tinta, que foi extraída de algum outro lugar, transformada, e o metalzinho da bolinha, que foi feita também, por exemplo, provavelmente por uma outra empresa. Então, eles juntaram tudo isso no processo produtivo para sair a caneta. Então, ele transformou as propriedades físicas do material para transformar num produto. Outra operação, elas também processam materiais, mas, por exemplo, elas mudam a localização. Vamos pensar, então, na empresa do correio. O correio, o que ele faz? Ele pega a mercadoria de um lugar e leva para outro lugar. Ela está transformando alguma coisa? A localização do material. Então, você vai lá, compra alguma coisa online, a empresa vai lá no correio, despacha no correio. O que o correio faz? Ele transporta por meio do caminhão, por meio de avião, por meio de carro, depende da localização, e transporta de um lugar para o outro. Então, ele tirou o material de um lugar e transportou. Ele transformou a localização do material. A gente só está dando exemplo de material. Existem algumas empresas de varejo que elas mudam a posse ou a propriedade do material. Então, vamos pensar numa loja. Você vai lá numa loja qualquer e vai comprar uma camiseta. Essa camiseta, geralmente a empresa só está revendendo. Então, ela tirou de algum lugar, né? Ela comprou, então era dela, e aí ela vendeu para você. Ela transformou o quê? A propriedade física do material? Não, ela transformou a posse. Então, antes era dela, aquela camiseta, e agora ela é minha porque eu comprei. Então, foi a posse que foi transformada, tá? E algumas, elas também estocam materiais ou acomodam, por exemplo, como um armazém. Indo ali para Viracopos, vocês podem, um pouquinho antes de chegar no aeroporto, vocês podem ver várias empresas ali que são muito grandes, eles são armazéns. Geralmente chegam as coisas aí em Viracopos e vão ali para depois alguém transportar para algum lugar. Se você pensar em containers, né, que tanto no trem está armazenando soja, entre outras coisas, minério de ferro, no trem, né, os containers que ficam no trem, ou mesmo os containers que ficam num caminhão. Eles estão sendo armazenados, né? Então, isso tudo é referente a materiais. Eu posso transformar a propriedade física, eu posso transformar a localização, eu posso armazenar, né, guardar esse material, ou eu posso também mudar a posse desse material, tá? Agora vamos falar de informações. Informações são empresas que podem transformar as propriedades informativas. O que é isso? A forma da informação. Então, por exemplo, os contadores fazem isso. Eles mudam a posse da informação. Então, os contadores, eles transformam a informação. Eles pegam dados, notas fiscais emitidas pela empresa e transformam ela num relatório contábil, num demonstrativo contábil. Vocês já têm noção disso, porque vocês já tiveram aula de contabilidade. Então, agora, já um exemplo de mudança de posse de informação é a empresa de pesquisa de mercado. O que eles fazem? Eles vão lá, entrevistam uma pessoa e transformam depois aquilo numa estatística para vender para alguém, né? Então, às vezes, tem programas aí que dão recompensas de
de pontuação, para você depois trocar por produto, você tem que responder a pergunta, mesmo o Google Rewards, né, que ele manda para você as perguntas, você responde geralmente um questionário super rápido e você ganha um valor para você comprar em jogos, produtos ali do Google, né, não é dinheiro físico. Então são empresas que pegaram uma informação sua e mudaram a posse dessa informação para uma empresa que eles têm interesse. Algumas elas fazem o que? Estocam ou acomodam informação. Onde a gente pode ver isso? Na biblioteca, por exemplo. A nuvem, onde se coloca os arquivos, fotos, imagens e tal, a internet. Você estoca aquelas informações, né? O Google é um grande estocador de informações, né? Que está no mundo todo e ele reúne na hora que você precisar. E algumas empresas elas transformam a localização da informação. Por exemplo, uma empresa de telecomunicação altera a localização da comunicação. Como? Eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Sumaré. Tá, a gente está em português e tal, mas pode ser que alguém lá de Portugal se interesse por ver esse vídeo, porque ele está procurando uma informação sobre isso, ou algum país africano que fala português, ou outro país que foi colonizado por Portugal, né? Entenda, mesmo espanhóis, eu sigo canais em espanhóis, até canais em inglês. Eu transformei o que? A localização da informação. A informação estava aqui, na minha cidade, no meu computador, e ela foi parar em qualquer outro lugar do mundo, na casa de vocês, na minha cidade, em outro bairro, certo? Já a última coisa é a transformação do que? Dos consumidores, são inputs consumidores. Então vamos lá. Operações que processam consumidores podem transformar de várias maneiras. Então, pode se transformar, por exemplo, a propriedade física que é parecido com o material. Vamos dar um exemplo disso: cabeleireiro de cirurgião plástico. Então você chega lá e transforma fisicamente o seu cabelo. Se ele pegou, se você for fazer um tratamento, cortar ele, você transformou fisicamente alguma coisa. Um cirurgião plástico, por exemplo, se tinha um aqueloide, né, que é aquele crescimento exagerado do processo de anti-inflamatório do corpo, e fez aquela bola feia, né? Eu tenho aqui, mas a minha ainda ela é baixinha, ficou bonitinha aqui da minha cirurgia. Então, você, por algum motivo, fez uma queloide num machucado, num corte, num brinco, aí você foi lá no cirurgião plástico, retirou essa queloide. Então, ou uma verruga, qualquer outra coisa. Então, ele transformou aquela pele que estava crescida uma pele menor. Então, ele tirou um pedaço, ele transformou fisicamente o consumidor, beleza? Aí já tem algumas empresas que elas processam os consumidores de que maneira? Estocando o consumidor. Por exemplo, quem estoca consumidor? Hotel. O hotel, ela estoca, né? Na verdade, uma palavra correta não seria estocar, mas ela guarda o consumidor ali, o cliente dele, por uma noite, por uma semana. Quando a gente vai ficar num hotel, ele está guardando o seu cliente, está guardando o seu consumidor ali, está guardando a gente. Então, é como se fosse um estoque, se a gente comparar isso as materiais, só para vocês entenderem. Agora, por exemplo, as linhas aéreas, né, os serviços de voos, o que eles fazem? Ou serviços de transporte rápido, empresas de ônibus, eles transformam a localização dos consumidores. Então, eu estou aqui em Sumaré, pego um ônibus para Campinas. Estou aqui em Sumaré, pego um ônibus para São Paulo. Eu estou em Campinas, no aeroporto de Viracopos, e vou para Caxias do Sul. Ou vou lá para Bahia. Ou eu vou lá para França, para Paris. Agora não está indo para lugar nenhum, né? Mas é só para vocês entenderem. Então, mesmo assim, um ônibus. Você pega um ônibus, alguma coisa que te transporte que muda a sua localização. Então, isso é uma transformação que uma empresa faz. Por exemplo, algumas empresas lidam com a questão do estado fisiológico de transformação, como os hospitais. Então, teoricamente, você entra doente, houve um processo de transformação e você sai curado. Ou não, você vai precisar do serviço funerário, né? Mas é a realidade, né? Então, algumas empresas elas fazem também, elas se ocupam do estado
psicológico dos seus consumidores. Então, quais são essas que eu já tinha falado? A maioria dos serviços de entretenimento. Música, teatro, televisão, rádio, parque, temática e tal. O que se transformou? O estado de espírito. Então, você está triste, você ouve uma música, fica feliz. Você vai no show de comédia, de stand-up, então você tá tudo de boa, mas você sai de lá super satisfeito porque você riu muito. Então você assistiu um filme que você ficou com medo, ele provocou emoções em você. Então ele transformou de alguma maneira o seu estado psicológico, tá? Então basicamente os três materiais de input eles podem ser feitos dessa maneira, tá? Eu dei exemplo dos três. Espero que vocês consigam, que eu não esteja enrolando muito para vocês entenderem, mas se vocês acompanharem com o conteúdo em mãos facilita, tá? Tudo isso está no livro do slide. Então, outro conjunto de inputs que agrega no processo de transformação são os recursos de transformação. Lembra que eu falei? Instalações e funcionários. Então, o que são as instalações? Prédios, equipamentos, terreno, tecnologia do processo de produção, tecnologia empregada dentro de uma máquina, de um computador e tal. E os funcionários. Funcionários são aqueles que operam, mantêm, planejam, administram a produção. Então, todo mundo que está envolvido, seja o operador de produção, seja o supervisor, seja o gerente, o que essa empresa tenha, né? É óbvio que, por exemplo, num supermercado, você não vai chamar gerente de produção, ele vai ser chamado gerente de loja. Então, depende do tipo da empresa. Se ela for serviço, ela vai ter outro nome. Mas geralmente elas estão fazendo a mesma função, gerenciando que aquele processo funcione da maneira mais adequada para o seu consumidor. A maioria das empresas elas produzem apenas produtos ou algumas apenas serviços. Mas, por exemplo, tem empresas que fazem os dois, o serviço e o produto. Por exemplo, o restaurante. O restaurante não produz o alimento que você está comendo? E ele também não presta um serviço com o garçom. O garçom, estamos falando de serviço à la carte, por exemplo. Você vai lá, o garçom te oferece o cardápio, você escolhe. Assim que a comida estiver pronta, ele vai lá, ou ele te dá sugestões também, qual que é o prato do dia e tal, né? Igual o Ratatouille. Você pede uma sugestão pro garçom, né? E então ela está prestando o quê? Ela está transformou alimentos, legumes, cereais, verduras em uma comida e ofereceu serviços também de garçom, por exemplo, tá? Então, a gente já está terminando. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, de um fabricante de comida congelada. O que é o input dessa empresa? Comida fresca, ela entrou fresca, os empregados, os operadores, né? O equipamento que vai transformar esses alimentos e os congeladores. É uma empresa que vende produtos congelados. O que é o processo de transformação dessa empresa? É a preparação da comida, o congelamento da comida, esse tipo de coisa. Que é o ambiente de produção, onde a coisa acontece. Lembra que eu falei no outro vídeo? E o que vai sair? O que é o output? Comida congelada. Pronto. É isso que aconteceu no fabricante de comida congelada. Então, vamos dar um exemplo de uma loja de departamento. Qualquer uma aí, Pernambucanas, Riachuelo, Renner, etc. O que são os inputs dela? São os produtos à venda. São a equipe de venda, são os vendedores, as pessoas que estão no caixa, estão lá. Registros computadorizados, né? Então você tem um código de barra que passa, que ele vai dar baixa no estoque daquela empresa, geralmente é assim. E os clientes, né? Eu preciso dos clientes para que numa loja de departamento, numa loja qualquer, acontece a venda. O que é o processo de transformação de um comércio, que é uma loja de departamento? Dispor os bens, né, organizar eles de uma forma atrativa e fornecer conselhos de compra, assim, quando o vendedor fala, tem esse, ou mesmo, por exemplo, quando você vai comprar sapato, aí você pede aquele modelo, aí às vezes não tem seu número, às vezes tem, e o vendedor traz outros modelos também para você. Então ele está te aconselhando outros modelos parecidos com aquilo que você pediu. E vender os bens, né? Fazer a venda em si, né? Convencer. Né? Tem gente que consegue ser convencido por um vendedor. Né? Esse é o serviço de transformação. E o que é o output de uma loja de departamentos, de um comércio? Consumidor e produtos juntos. Né? Eu comprei o que eu queria e saí feliz. Estamos juntos. Não está mais na loja. E por último, um serviço.
para ficar bem claro. Por exemplo, uma operação de polícia. O que são os inputs da polícia? São os oficiais de polícias, o sistema de computador de informação da polícia, né? O público, que são tanto os defensores quanto as pessoas que vão fazer boletim de ocorrente, ou então os criminosos, é o público do serviço de polícia. Esses são inputs. E o processo de transformação? O que eles têm que fazer? Prevenir crimes, solucionar crimes, prender criminosos. Basicamente, é o tipo de serviço que a polícia presta. E o que vai ser o output, então, do serviço da polícia? Sociedade justa. Público com sentimento de segurança. É isso que deveria sair do processo de serviço de polícia. Não estamos discutindo se sai ou não, mas isso é o que deveria ser. Tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês a compreender. Qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. E se quiserem deixar sugestão de conteúdo também para eu gravar, fiquem à vontade. Até mais.